Vênus tem uma história de pesquisa realmente cheia de acontecimentos. Primeiro considerado o gêmeo cósmico da Terra, depois reconhecido como sua meia. Irmã tóxica, nosso planeta vizinho é agora mais uma vez suspeito de abrigar vida. Em vista dessas notícias espetaculares, no entanto, não devemos esquecer que Vênus não se tornou o foco de interesse astronômico apenas ontem. Pelo contrário, se preferir, a União Soviética estava praticamente obcecada por Vênus entre 1961 e 1983. Durante esse tempo, os soviéticos enviaram nada menos que 28 sondas de pesquisa para o segundo planeta mais interno do Sistema Solar, muitas das quais falharam espetacularmente, enquanto outras alcançaram marcos sem precedentes na então jovem história das viagens espaciais. Mas que insights inovadores foram obtidos com o programa Venera? E por que os líderes da agência espacial russa Roscosmos agora sonham em continuar seu legado daquela época e retornar a Vênus em apenas 5 anos? 21 de julho de 1969 foi imortalizado em nossos livros de história para sempre. Não é de se admirar porque, como é bem sabido, este foi o dia em que Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a pisar em outro corpo celeste. E enquanto o primeiro pouso tripulado na Lua ainda é inesquecível hoje e ainda é o foco de muitas teorias surpreendentes, o marco que foi alcançado no ano seguinte, às vezes, é empurrado para segundo plano. Embora a bem-sucedida missão Apollo 11 tenha marcado o fim da amarga corrida espacial, em 15 de dezembro de 1970, os soviéticos alcançaram algo que ninguém jamais havia feito antes. Eles completaram o primeiro pouso suave de uma sonda em outro planeta com a Venera 7. No entanto, foi uma estrada longa e às vezes acidentada, antes que a espaçonave não tripulada pousasse na superfície de Vênus. No mesmo fôlego, a primeira geração de sondas soviéticas de Vênus também nos lembra o quanto nossa visão do nosso planeta vizinho mudou nas últimas décadas. Depois que vazou em 1961 que os soviéticos estavam planejando lançar 2 sondas em direção a Vênus, o Ocidente assumiu que elas foram projetadas para flutuar em um oceano totalmente desenvolvido, sem brincadeira. Enquanto o planeta fervente Vênus, com suas nuvens de ácido sulfúrico, é agora mais um exemplo primordial de um mundo hostil. Acreditava-se até o início da década de 1960 que nossa irmã planetária se assemelha a uma terra primitiva, coberta por mares e selvas de fracassos estrondosos e sucessos tardios. Mas agora sabemos melhor. Apesar do fato de Vênus e a Terra terem aproximadamente o mesmo tamanho, massa, densidade e estrutura interna, eles não poderiam ser mais diferentes em outros aspectos. Enquanto a temperatura média na Terra é de 15 graus Celsius, a temperatura média de Vênus é de 464 graus Celsius. Nosso vizinho planetário é, portanto, um lugar real e escaldante e extremamente seco. Na verdade, a enorme camada de nuvens que envolve todo o planeta Vênus não é, como se supôs anteriormente, uma nuvem de água, mas um véu impenetrável que contém não apenas ácido sulfúrico, mas também aerossóis, contendo cloro e fósforo. E, portanto, não é a água fria que cai do céu venusiano, mas uma chuva corrosiva de ácido sulfúrico que cai dentro da cobertura de nuvens e se divide em seus componentes individuais em sua parte inferior, apenas para subir novamente para as camadas mais altas. Contra esse fundo ácido, parece ainda mais surpreendente que as nuvens de Vênus, de todas as coisas, sejam agora suspeitas de abrigar vida. Mas falaremos mais sobre isso em um momento. Primeiro, devemos voltar à roda do tempo para 1961 e ter em mente que as sondas Sputnik 7 e Venera 1 não levaram nenhum módulo oceânico especial, nem alcançaram o sucesso desejado.
Enquanto o Sputnik 7 nunca conseguiu sequer deixar a órbita da Terra devido à falha do seu veículo de lançamento, o contato com a Venera 1 foi perdido completamente apenas uma semana após o lançamento. No entanto, a nave espacial silenciosa é oficialmente considerada o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no reino de Vênus, em 20 de maio de 1961. No entanto, o sonho soviético de Vênus foi malfadado no período que se seguiu. As 3 sondas, que deveriam ter sido lançadas em 1961 e 1962, também falharam em ir além da órbita da Terra. E como no caso do pouso posterior na Lua, foram os Securitas que ganharam uma vantagem decisiva na corrida de Vênus. Em 14 de dezembro de 1962, a Mariner 2 se tornou a primeira sonda a não apenas voar além do planeta do desejo, mas também a transmitir dados utilizáveis de volta à Terra. Este não foi um ponto insignificante e um que a Venera 2 não conseguiu atingir em novembro de 1965. O mesmo se aplica à Venera 3, que foi lançada um pouco mais tarde. Mas pelo menos em 1º de março de 1966, ela se tornou a primeira sonda a cair descontroladamente na superfície de um planeta alienígena. Mas como os fracassos anteriores foram igualmente devastadores, os líderes soviéticos decidiram colocar suas ambições em Vênus em espera por 2 anos e revisar as abordagens anteriores com sucesso. Depois que a Venera 4 partiu para o espaço em 12 de junho de 1967, ela se tornou a primeira sonda a entregar com sucesso dados da atmosfera de Vênus cerca de 4 meses depois, o que as sondas Venera descobriram em Vênus. Hoje sabemos que a pressão atmosférica na superfície de Vênus é de 92 bares. Mas os membros da missão Venera 4 ainda não estavam cientes desse fato, razão pela qual a sonda desceu mais lentamente do que o esperado anteriormente e não conseguiu atingir a superfície dentro do tempo operacional planejado. E ainda assim, em retrospecto, a implantação da Venera 4 é considerada a primeira missão totalmente bem-sucedida a Vênus pela União Soviética. E suas medições forneceram a percepção de que a temperatura 25 quilômetros acima da superfície é de 270 graus Celsius e também que a atmosfera do planeta consiste principalmente de dióxido de carbono, complementado por pequenas proporções de nitrogênio, oxigênio e vapor de água. E embora as sondas Venera 5 e 6 lançadas em 1969 também não tenham sido capazes de suportar a imensa pressão de Vênus, este lançamento duplo também foi considerado um sucesso extraordinário. Afinal, as sondas foram capazes de enviar dados sobre a atmosfera para a Terra por cerca de 50 minutos antes de também serem esmagadas pela pressão extrema. Mas então chegou a hora da Venera 7 e com ela a primeira sonda espacial a pousar na superfície de Vênus conforme planejado e, acima de tudo, ilesa. Porque onde os especialistas aprenderam com os erros do passado, finalmente havia uma sonda que podia suportar uma pressão de 180 bar. E depois que a Venera 7 entrou em contato próximo com a superfície do planeta em 15 de dezembro de 1970, ela conseguiu transmitir um sinal fraco para as estações de pesquisa na Terra por 23 minutos. No decorrer disso, a Venus Pioneer também forneceu a percepção de que a temperatura em seu local de pouso era de escaldantes 475 graus Celsius. E também mostrou o que é necessário para construir uma sonda de acompanhamento que pode coletar dados muito mais abrangentes deste mundo alienígena extremo. O falso início do Cosmos 359 foi seguido pela célebre implantação da Venera 8,
que pousou no lado diurno de Vênus em julho de 1972 e descobriu que era tão brilhante na superfície do planeta quanto em um dia nublado na Terra. E embora apenas 11 segundos da transmissão de dados de 50 minutos da superfície tenham sido usados, os especialistas na Terra agora sabiam que Vênus contém amônia e que potássio, urânio e tório estão dormentes em seu solo. No entanto, ainda não tínhamos conseguido ver a superfície do planeta diretamente. Mas depois que a Venera 8 provou que a fotografia em Vênus era possível, a Venera 9 e 10 forneceram as primeiras imagens da superfície de Vênus em outubro de 1975, embora ainda em resolução grosseira. E vale a pena ter em mente que, embora os telescópios James Webb de hoje nos forneçam imagens extremamente nítidas das estruturas mais remotas do universo local, esta foi a primeira vez na história da humanidade que uma visão do exterior de outro planeta foi disponibilizada em detalhes. As fotos em preto e branco revelaram um terreno relativamente liso, coberto de pedras e pedregulhos. E Venera 11 e 12 deveriam ter trazido um pouco mais de cor à face cinza de Vênus em 1978. E teriam feito isso também se a cobertura das câmeras tivesse sido removida. Mas como esse não foi o caso dessa vez, apenas dados chegariam à Terra, o que foi, no entanto, prejudicado pelo mau funcionamento de alguns instrumentos. Venera 13 e 14, por outro lado, tiveram um pouco mais de sorte fotográfica. E enquanto os módulos de pouso lançados no outono de 1981 pousaram em Vênus após sua chegada em março de 82, eles deram ao mundo as primeiras imagens coloridas de alta resolução de sua superfície. Além disso, os microfones da Venera 13 capturaram o som de Vênus pela primeira vez, ou mais precisamente, os sons de seu vento. Ao mesmo tempo, esse marco de áudio marcou a primeira vez que pudemos ouvir um planeta diferente da Terra. O ponto principal é que o módulo de pouso da Venera 13 operou na superfície de Vênus por 127 minutos, quase 3 vezes mais do que o planejado. Durante esse tempo, ele não apenas tirou as fotos coloridas mencionadas acima, mas também conduziu uma análise de amostra de sinal reveladora do solo venusiano. A Venera 14, no entanto, sofreu um acidente embaraçoso. Embora devesse, na verdade, examinar as propriedades do solo, ela acidentalmente mediu uma tampa de lente ejetada. A Venera 15 e 16 não levaram um módulo de pouso com elas em 1983. Em vez disso, eles se concentraram em mapear cerca de 1/4 da superfície do planeta, produzindo uma imagem significativamente mais detalhada do que a pioneira americana Venus 1. No entanto, a sonda Magellan, lançada 6 anos depois, desequilibrou a balança da cartografia venusiana de volta na direção do Zé Ura, porque Magellan de fato produziu mapas globais da superfície. De 1984 a 1986, houve mais 2 programas soviéticos bem-sucedidos para Vênus com Vega 1 e 2. E ainda assim, essas missões também aconteceram há quase 40 anos. Então, qual é o próximo passo? Bem, se a Agência Espacial Russa, Roscosmos, conseguir o que quer, o futuro das missões a Vênus será chamado de Venera D. No entanto, este projeto atualmente ainda não passou do estágio conceitual. Do jeito que as coisas estão, isso não será realizado antes do final de 2029, no mínimo, com uma sonda consistindo de um satélite, uma plataforma de pouso e um balão flutuando na atmosfera. Em detalhes, os componentes da Venera D são examinar o envelope de gás natural, analisar qualquer atividade vulcânica e fotografar a superfície. Ah, sim, e talvez fornecer provas de que Vênus, apesar de suas nuvens ácidas e temperaturas escaldantes, é o lar de vida extraterrestre.
Existe vida em Vênus? Bem, essa é precisamente a questão, e de fato, as sondas dos programas Venera e Pioneer já descobriram algumas circunstâncias surpreendentes a esse respeito. Na verdade, elas só detectaram pequenas quantidades de monóxido de carbono, embora ele pudesse ser produzido em grandes quantidades a partir do dióxido de carbono pela radiação solar e atividade de raios. Além disso, sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre também poderiam ser detectados, e, portanto, dois gases que reagem um com o outro e normalmente não deveriam ser encontrados juntos. Por outro lado, deve haver um processo em Vênus, possivelmente biológico, que mantém um equilíbrio entre esses gases. E então, há o sulfeto de carbonila, que também existe em Vênus e, de acordo com nosso entendimento, dificilmente pode surgir sem processos biológicos. Na verdade, o lado positivo da lista de vida em Vênus foi expandido por alguns pontos interessantes no passado recente de pesquisa. Por exemplo, um estudo de 2018 concluiu que as manchas escuras nas fotografias UV de Vênus têm características espectroscópicas que correspondem às das biomoléculas e micróbios terrestres. Sabemos da Terra que bactérias prosperam aqui e podem completar ciclos de vida inteiros nas nuvens. E isso, veja bem, mesmo em temperaturas que prevalecem na atmosfera de Vênus, os venusianos microscopicamente pequenos poderiam obter os nutrientes de que precisam para sobreviver de erupções vulcânicas no solo. Porque um estudo de 2020 realmente forneceu evidências de que o planeta está atualmente vulcanicamente ativo. No entanto, como os dados correspondentes ainda não foram totalmente explicados, o vulcanismo suspeito ainda precisa ser confirmado ou refutado por pesquisas futuras. Não menos controversa é a descoberta do gás fosfina, que também é considerado um indicador de processos biogênicos. No entanto, tais especialistas duvidam que a assinatura espectral correspondente realmente se origine da fosfina. O que não está mais em dúvida, no entanto, é o fato de que todos os blocos de construção importantes da vida podem suportar as duras condições das nuvens de Vênus. Isso foi revelado recentemente por um experimento no qual os aminoácidos em questão foram expostos a ácido sulfúrico altamente concentrado. De fato, os aminoácidos permaneceram estáveis mesmo quando o ácido sulfúrico foi misturado com outros produtos químicos encontrados nas nuvens de Vênus, como monóxido de carbono e óxido de ferro. Em teoria, a vida no denso envelope de nuvens do nosso planeta vizinho é, portanto, bastante concebível. Mas, na prática, apenas as próximas missões a Vênus terão que mostrar como nossos hipotéticos microvizinhos realmente são. Felizmente, Banera D não é o único projeto que tem Vênus como meta. A NASA e a ESA também estão trabalhando atualmente para retornar a nossa meia-irmã tóxica em um futuro próximo. E você é bem-vindo para trabalhar para retornar ao nosso canal em breve. Basta clicar no polegar para cima e se inscrever para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.